Um pecado, um pecado, um pecado. Ai, meu Deus do céu. Voltamos. Menina, não sei se você ouviu, mas eu já tive duas lives que caíram que a gente não conseguiu fazer, normalmente terça-feira. Então, mas vamos lá, vamos rezar para dar certo e a gente ir até o final. Sim, eu estava falando com você Vamos lá. sobre a percepção da valor diante desse momento agora, se vocês estão reconhecendo uma reação da atividade econômica. Graças a Deus. A gente é um termômetro, né? Aham. Quando, quando as vagas estão chegando, a gente percebe que as empresas estão ativas, né? E graças a Deus, a gente tem tido os nossos indicadores estão bem positivos com relação à demanda, à quantidade de vagas. Tá. E vocês percebem algum tipo de mudança desse movimento? O que é que eu quero dizer com essa mudança? Eu fiz uma live com um amigo meu, que ele também é administrador de empresas. Ele usou a seguinte metáfora que eu achei fantástica. Ele disse assim: olha, nós víamos caminhando, tomamos uma topada e caímos. Quando nos levantarmos, nós não vamos nos levantar 40 anos daqui na frente, entendeu? Eu achei isso fantástico. E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência na condução dessas lives agora, né? Essa experiência que eu estou tendo aqui. Alô? Tá vendo? Estou te ouvindo. Tá. A minha experiência é a seguinte. Tô ouvindo um barulho aí. Estranho. Acho que é o computador aqui. Ah, É o tá bom. computador. Então, a minha experiência é a seguinte: eu sou diretor de um clube social que teve, digamos assim, sua época áurea, né? Até a década de 80, início da década de 90, aquela frequência de sócios na beira da piscina, jogando futebol, basquete, almoçando no restaurante, ou seja, utilizando as instalações do clube, né? Para mim está muito claro agora que no retorno o clube ainda está fechado, as instalações estão encerradas, por causa do decreto municipal que não nos permite abrir. Mas para mim está claro o seguinte, Cecília, quando nós retornarmos, a gente nós não mais teremos a limitação dos muros do clube por causa dessa ferramenta, entendeu? Ou seja, eu posso prestar um serviço para o meu associado não apenas quando ele ingressar nas instalações do clube, mas eu posso estar levando algum serviço para ele em casa, ou ele fora do Brasil, ou ele, como estava Eric, fora do Brasil, entendeu? Então isso aí é muito. Sim, são os ganhos, né? Os Exatamente. ganhos que a gente teve com a pandemia. A gente percebe, principalmente a questão do home office, né? Muitas vagas elas já estão chegando com a perspectiva do trabalho home office, independente de reabertura, de É vacina. verdade. A modalidade, a modalidade de contratação já é uma modalidade home office, inclusive já vem com algumas características diferenciadas de ajuda, né? De custo, enfim, ou acertos, acordos contratuais, prevendo esse trabalho em home office. Então, um outro ganho que a gente tem como você falou, vocês agora não estão mais limitados pelos muros do clube. E nós agora não estamos mais limitados pela, pela questão da regionalidade, né? A gente está atendendo remotamente clientes de diversos locais e ligando profissionais de diversos locais a empresas em diversos locais, né? Então, assim, a gente não está mais trabalhando em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e as empresas com aquele medo de que, mas não é presencial, mas eu não vou fazer uma entrevista com um candidato aqui no meu escritório, né? Então, eu tenho uma empresa que está contratando um profissional que mora em Recife,
que vai morar e vai continuar morando em Recife, vai trabalhar, e provavelmente eles tão cedo não vão se ver cara a cara, né? Esses são os ganhos da pandemia. Empresas de fora que me contratam, então às vezes a empresa ela é de São Paulo, me contrata aqui em Salvador para eu encontrar um profissional para ela em Angola, Olha, em Cleide. Lisboa, em Porto Alegre, E né? Então a gente não tem mais o que, por um lado, aumenta a competitividade, né? Então assim, aquela empresa daqui de Salvador que só buscava nos muros de Salvador, hoje em dia está sim, buscando no mundo todo, né? é, Então, mais uma preocupação que a gente tem quando a gente fala em empregabilidade, né? Como é que então, está esse profissional com relação à mobilidade, com relação a idiomas, né? Para ele poder se posicionar de uma maneira competitiva no mercado que a gente tem hoje. isso é globalização, isso é uma atividade global, né? Agora, uma coisa também que eu percebo é o seguinte, a facilidade ou a necessidade de ser fácil de lidar com as ferramentas de informática, né? Com as tecnologias, né? Sim, Porque eu estava é, conversando outro dia com esse meu amigo, numa live que nós realizamos, ele dizendo assim que as crianças do maternal, do Jardim 1, já estão fazendo videoaula, né? Então, aulas online, brincadeiras online. Ou seja, para essas crianças vai ser muito mais fácil a absorção dessa nova tecnologia e o lidar com essas novas tecnologias do que as pessoas digamos assim, com a conduta mais tradicional, né, mais conservadora. Então, isso daí é muito legal também. E o que eu posso é. deduzir disso daí, que eu estou experimentando, e para mim é claro também, ou seja, o YouTube, Facebook, Instagram, que até agora, né, salvo exceções, né, mas um percentual pequeno, era tido como entretenimento, né? Hoje ele é uma ferramenta de trabalho potentíssima, super potente, né? Então isso daqui é um canal de distribuição. Eu posso dizer o seguinte, eu vou botar Antônio César Mazzoni, diretor de marketing da Associação Atlética da Bahia, com Cecília Espínola, falando de recolocação profissional, ou seja, geramos um conteúdo, envelopamos esse conteúdo, criamos uma forma e estamos entregando através desse canal. Não é verdade? Ou seja, é um canal de distribuição. Exato. Agora depende do conteúdo. Tem conteúdo de toda sorte de gosto aí, né? E como tem também gente que assiste, né? Sim, sim. Não é verdade? Pois é, verdade, é verdade. Teve alguém que perguntou aqui, Antônio, sobre a questão do se a gente era a favor do home office. Vamos lá. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi a Acho que Oliver Lady, Lady Oliver. então, né? Eu tenho uma visão assim. Eu acho que o que a gente foi jogado a vivenciar, eu acho que poucas pessoas vivenciaram o home office de uma maneira adequada, né? Da maneira de como ele foi pensado para acontecer. Na verdade, a gente foi trabalhar em casa mesmo, com o filho, com o cachorro, com gato, com, né, todo mundo dentro de casa, todo mundo trancado, todo mundo sem poder sair. Então, essa modalidade gerou um nível de estresse e vem gerando um nível de adoecimento muito grande, né? O que eu penso que a gente vai ter daqui para frente é um perfil de fato de um trabalho realizado de maneira remota, mas estruturado, né? Organizado, pensado e aceito pela outra parte, né? Então, uma coisa é eu lhe contratar para trabalhar home office e você ter toda essa estrutura montada, e o home office contempla eu pensar o horário que o meu filho está na escola, eu pensar o horário que eu tenho, né? As tarefas de casa, toda a minha rotina e o meu horário de trabalho em home office. Hoje o que a gente vive é, na verdade, um compartilhamento. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou acompanhando a aula virtual, eu tenho que dar conta, né, de comida, de faxina, de, de tudo que está recaindo sobre as pessoas que estão dentro de casa. Então, esse modelo que a gente, né, vem vivendo, eu entendo que é um modelo que beira o adoecimento, né, para muitas pessoas. Mas eu acho que o ganho que a gente tem daqui para frente é das empresas conseguirem enxergar, e muitas enxergaram isso, que o home office pode ser uma estratégia motivadora, uma estratégia de aumento de desempenho,
né? Porque tem muitas empresas e muitos profissionais que estão desempenhando melhor, mais e melhor, né? Através do home office. Aí eu não sei você, qual é a sua opinião? É. Aquela pergunta da gente, né? O Marco, eu acho que tudo tem que ser buscado o equilíbrio, não só uma coisa nem só outra, entendeu? Eu acho que a gente tem que usar isso como o Jorge está dizendo assim, home office tem que ter disciplina. Então, se você tem disciplina para algo, você pode lidar com esse algo sem o nível de estresse que foi lidado com a surpresa da pandemia, ou seja, nós fomos impelidos e com a necessidade de usar o home office, né? Agora, a gente não pode deixar se furtar em dizer que o home office, como você acabou de dizer, já existem postos de trabalho onde a posição de trabalho, o posto de trabalho é de home office. Na verdade, aliás, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu já tenho um longo percorrer nessa estrada e o home office já vem sendo usado há muito tempo, muito tempo, né? Muito tempo, principalmente pelos profissionais da área Mas comercial. ainda, A área comercial era de vendas. mas ainda com muitas empresas tendo um preconceito, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque não pode controlar, porque não pode vigiar, porque não pode, Pronto. né? Aí eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Aí é o nível não é de escolaridade não, mas é o nível dos De recursos humanos, de maturidade. maturidade das empresas, ou das pessoas das empresas, entendeu? Então, na hora que você tem uma equipe, né? Uma equipe motivada, bem formada, capacitada, adequada àquilo que precisa ser feito, você percebe o seguinte, que o nível do posto de trabalho, o nível do profissional, a fiscalização ela é diretamente proporcional ao nível dele. Ou seja, você vai se fiscalizar e vai pedir para bater ponto um analista sênior, você não vai, entendeu? Isso eu estou falando da posição de alguém que trabalhou no polo petroquímico de 85 a 93. Então a gente já percebia isso. Você tem assim a liderança situacional. Então você lidera equipes mais maduras com a fiscalização mais frouxa do que você lidera uma equipe menos madura. Não é verdade? Exato, e assim, muitas vezes, até a própria política de remuneração das organizações, ela pode ser revista para trabalhar com base em resultado, né, com base em desempenho, Sim. e não baseada no cumprimento da jornada de trabalho. Uhum. Né? Lhe interessa um vendedor que bate o ponto dele certinho e não entrega nada, ou um vendedor que em meio período ele bate 3 vezes a meta dele do mês. Né? Então, esse tipo de reflexão e até de revisão de políticas de remuneração que as empresas precisam fazer e que os gestores precisam, né, se adequar para poder trabalhar com isso. Agora sim, uma coisa que é importante a gente pensar é que o home office não é a salvação da pátria, né? A gente está falando aqui que foi um ganho da pandemia porque existia um preconceito por parte das empresas, e a gente sabe que a gente vive num mercado local, que a gente tem empresas que às vezes têm uma cultura mais rígida, né? Uma cultura mais tradicional, mais forte, que é menos receptiva a esse tipo de mudança, e a pandemia ajudou a quebrar isso, mas também existem os profissionais que não querem, porque sabem que não desempenham bem, porque gostam, porque não tem estrutura dentro de casa, porque É verdade. a própria estrutura familiar não ajuda, né? Porque gostam de estar na rua. Então, eu posso me avaliar e dizer, eu não sou um profissional para trabalhar em home office. O meu desempenho não vai ser bom, minha capacidade de concentração não é a mesma, minha disciplina, minha organização. Né? Então, é importante a gente ter um autoconhecimento para poder, inclusive na hora de se candidatar à vaga, saber, já que ela é home office, eu não tenho perfil para trabalhar. Acho que o pessoal está falando Entendi. aqui. Deixa eu falar aqui. O Marcelo Souza ele diz assim: nessa questão de liderança, a diferença entre as duas equipes é o tempo que se tem para esperar a equipe amadurecer e dar resultado. Marcelo, eu respeito sua opinião. Agora eu queria trazer a minha opinião. Assim, você pode esperar
diante da sua liderança, daquilo que você quer, ou então você pode montar uma equipe madura, entendeu? Porque na porta de entrada da empresa, você já define o que você quer para sua equipe, entendeu? Então, é verdade o É, que você está falando, mas você pode. ou você pode mexer também, uma forma de acelerar essa mudança, né, que ele traz, né, do esperar mudar, pode ser mexer nas estratégias de avaliação de desempenho e nas Isso. estratégias de remuneração. Porque Aham. aí a gente já dá um motivador a mais para que a pessoa entenda que ela vai ser avaliada por entregas, né? Por Entendi. resultado. Uhum. E aí ela já começa a desenvolver um processo de autogerenciamento. Entendi. A Lady Oliver diz assim: o receio que tem do home office é o aumento de desemprego aqui em Salvador, já que abre um espaço para contratações em outros estados. Vejo que para alguns cargos exigidos não temos profissionais. O que é que você acha disso? Eu acho que você também pode ser contratada por uma empresa de outro estado, Pensei nisso aqui também. né? Então, a gente vai ter empresa de Salvador contratando profissional. Se você é bom, né, ou é boa, não identifico se não identifiquei o nome, você está no mercado e você pode ser contratado por uma empresa bacana, né? Então, a gente não precisa ter medo da concorrência, né? A gente tem que saber do nosso potencial Uhum. e estar no mercado para ser contratado por uma boa empresa. Estou te ouvindo. É interessante que isso que você trouxe aí, eu pensei na mesma hora que eu pedi para você falar, eu pensei exatamente isso. Do mesmo jeito que o pau dá em Chico, dá em Francisco, né? Então eu posso ser contratado também. E Isso. pegar assim, essa semana que passou, alguém no LinkedIn viu o meu perfil e entrou em contato comigo para poder me oferecer uma oportunidade dentro do mercado de fusões e aquisições. Coisa que eu nunca vi na minha vida, eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Mas aquela pessoa que viu o meu perfil fez assim, poxa, talvez esse cara, né, tenha um perfil que seja interessante. Tanto que eu conversei com ele. Não adiantou, não. Antes que alguém pergunte aí o que foi acontecer, eu só estou dando como exemplo que se você está numa rede profissional como é o LinkedIn, você está propenso a ser visto, né? Então a Oliver Lady está afirmando aqui, entendeu? É muito interessante isso aí. E a diferença, Antônio, desse profissional que entrou em contato com você, e você diz, poxa, me chamando para algo que eu nunca trabalhei, é a diferença do processo seletivo realizado com o olho humano, do processo seletivo realizado exclusivamente por robô, né? Então, o seu currículo, ele é triado pelas competências que você possui, e ele é elencado para um contato com o recrutador pela sua trajetória. Então, o fato de você nunca ter trabalhado com aquilo especificamente não significa que você não tem competência para tal, né? E isso só quem consegue administrar e entender é um recrutador bem treinado. Entendi. Deu uma travada aqui. Você disse que muito provavelmente tenha sido um robô que tenha pescado minhas informações, não é isso? Foi isso Não, que você falou? não, eu Deu uma digo o travada seguinte, aqui. que a gente usa o robô na primeira etapa, nos filtros principais, né? Nos filtros que são requisitos indispensáveis. A partir daí, a gente tem que trabalhar com o olho humano, porque o olho Entendi. humano é que vai poder identificar numa trajetória profissional de uma pessoa que nunca trabalhou, por exemplo, com fusão e aquisição, a potencialidade para que ele assuma esse desafio. Entendi. Entende? Entendo. É interessante isso daí. Agora, voltando aqui, a gente falou de um currículo bem elaborado, a gente já falou das orientações a serem dadas às pessoas que estão buscando recolocação, a gente falou aqui largamente. E tem um ponto aqui muito interessante, que é justamente bastante aderente a esse momento que nós estamos vivendo, que é o vida ao currículo. O que é que você teria a dizer para nós sobre o vida ao currículo? Pois é, vida ao currículo é uma outra modinha, né, da pandemia. Algumas empresas já trabalhavam com vida ao currículo, mas muito para processos de trainee, processos de programas de estágio, né, era mais frequente essa demanda. E agora isso vem ampliando e as empresas vêm pedindo para outras posições também.
a gente tem que pensar o videocurrículo da mesma forma que o currículo para a vaga que a gente está fazendo, né? Então, não adianta eu gravar um videocurrículo e mandar para qualquer vaga. Eu tenho que me preparar para me apresentar através do vídeo para a empresa naquela vaga que ela está E dispondo, ele, né? e, E e ele é que eu estou querendo curtinho, me né? candidatar. Ele é curtinho, né? 3 minutos, 4 Ele deve ter no minutos no máximo máximo. 5 minutos. Isso, No tem que ser máximo curtinho. 5. Tem empresas que já dão as regras quando pedem, né? Já te Tá. diz, ó, eu quero 3 minutos, você vai falar isso, sobre isso, sobre isso. Por exemplo, seu histórico profissional, as 2 últimas empresas, né, já diz o que quer. Quando não diz, é melhor e é pior, né? Porque a gente fica, eu posso falar o que eu quiser, mas o que, que eu vou falar? Então, é a gente sempre direcionar para aquela vaga que a gente vai concorrer. No YouTube da gente tem, inclusive, uma aula que a gente deu sobre videocurrículo, né? Que a gente fala sobre questão de câmera, para onde você olhar, tom de voz, o local que você deve estar, enfim, algumas dicas mais práticas, né? Um passo a passo, para as Entendi. pessoas elaborarem um videocurrículo bacana. Pronto, então reforçando o que Cecília Espínola está dizendo, Marcos Souza, ele disse que está no canal do YouTube da Valor RH esse vídeo, não é isso? Isso, no canal do YouTube da gente tem um vídeo com um tutorialzinho bacana. Tem um vídeo, né? Bacana, então. Chegamos aí aos trancos e barrancos com essa internet aí. Chegamos às 9 horas e 5 minutos. E aí eu queria que você já fizesse as considerações finais para a gente se despedir dessa noite maravilhosa, desse bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor. Ah, Espero que as pessoas tenham gostado. Muita gente nova que eu não conhecia, muita gente da sua network aí. E eu queria agradecer a você ter aceito isso e também essa turma aí nova que entrou aí para lhe prestigiar. eu quero agradecer, Antônio. Agradecer o convite, agradecer a confiança, agradecer a parceria, né? Dizer que a Valor Consultoria, não só eu, o Eric, mas o Marcos e a Camila, né, que estão acompanhando a gente aí, dando as dicas. Nós estamos à disposição, né? Sempre que precisar, a gente está aqui para falar de conteúdos na área de gestão de pessoas, na área de consultoria empresarial, convidar as pessoas que entrem no nosso site, que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Tudo que a gente produz é com muito carinho, né, com muita seriedade, pensando em como a gente pode contribuir com o desenvolvimento das pessoas e com o desenvolvimento dos negócios. Né? Essa é a nossa missão. Então, estou à disposição, podem chamar pelo direct da Valor também, e a gente bate um papo. Pronto, então eu queria só reforçar que isso para nós é muito importante, porque é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que você está aqui nos dando o prazer da companhia, com o seu conhecimento, com sua experiência, junto com sua equipe aí que está participando ativamente dessa live. Aliás, eu queria dizer que as 2 lives da Valor foram muito gostosas de serem feitas, assim, uma satisfação muito grande, porque foram leves, assim, foi um bate-papo. É a tônica dessas lives da Associação Atlética, tá? Então a gente não quer aquela coisa direcionada de professoral, nada disso. A gente quer efetivamente um bate-papo e que as pessoas possam estar absorvendo esse conhecimento. E o importante para mim também é que haja algum tipo de retorno para as empresas ou os profissionais que estão aqui conosco. Então, por exemplo, nós já fizemos lives com profissionais de constelação, de apometria, e que as pessoas que participaram depois foram lá e perguntaram. Então, se quiserem, por favor, Claro, entre aí no direct da Valor RH, só que o R é Valor H, né? é valor com H, né? Porque é valor, o H vem Isso, do humano, isso, valor isso. com Hzinho, consultoria. Consultoria, muito bacana. Eu queria agradecer demais a você, Cecília, dizer que eu estou muito satisfeito assim com o contato tanto com você quanto o Eric. Imagino que todos os profissionais da Valor também são tão simpáticos e competentes como vocês são, tá? E Obrigada. queria agradecer a presença de todos. Amanhã a gente vai ter um contato aí com Paulo Oliveira, que vamos falar sobre constelação.
e vamos adiante. Uma boa noite. Muito obrigado a você, Cecília. Um Obrigada, abraço forte, Antônio. uma boa noite. Tchau, Boa gente. Boa noite. Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.